Com a mão no seu coração. Há poder no nome de Jesus. Declare nesse instante. Libertação no nome de Jesus. Há poder no nome do Filho de Deus. Seu nome é Jesus. Mais uma vez, cante bem forte. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Libertação no nome de Jesus. Há poder no nome do Filho de Deus. Seu nome é Jesus. Graças te damos, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua misericórdia. E pedimos que o Senhor venha falar e tocar em corações nesta tarde. O Senhor é Deus que transforma vidas, que quebra, meu Deus, as cadeias, que transforma, Pai, sobretudo os corações. Assim, meu Deus, oramos, assim, meu Deus, clamamos e suplicamos a Ti. Venha nesta tarde de maneira poderosa sobre as vidas, os corações e as pessoas que aqui estão e sobre aqueles que nos ouvem. Precisamos tremendamente e poderosamente do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Essa semana, e diante até desse testemunho que agora ouvimos de uma mãe que chora, uma mãe que clamou, e é maravilhoso ver o filho sendo transformado e com oportunidade para poder viver uma nova vida. A sua responsabilidade agora, diante do choro dessa mãe e dessa avó, ela é muito grande. Assim nós temos às vezes situações na nossa vida que vêm para nós de uma maneira muito difícil. Eu quero especificamente orar por 3 problemas nesta tarde, que enquanto me preparava para esse culto, em jejum, em clamor a Deus, o Senhor colocou no meu coração. Eu quero falar sobre 3 elementos, e se você estiver passando por problemas assim, é para você que nós vamos orar nesta tarde. Existem situações na nossa vida que 3 coisas específicas que eu vou falar, que elas muitas vezes são ruins, mas que têm um lado positivo e devem servir para nos conduzir para a coisa certa. A primeira coisa que eu quero falar é sobre algo que tem em todos nós, que é o medo. Essa semana, desde anteontem, para cá, o Brasil tem sido chocado, e aqui a região de Goiás, com a questão do medo e o medo das escolas. Eu falava sobre isso hoje no almoço com Deus. O medo do ataque prendeu um jovem lá em Rio Verde, em outra Santa Teresa de Goiás. Um jovem entrou dentro de uma escola. Há algumas semanas tivemos um ataque em cima de uma creche. Isso toca um clima de terror e de medo. Isso é normal no coração e na vida de qualquer um. Minha esposa, a bispa Shirley e eu, nós estávamos lá e perguntando: vamos deixar a menina ir para a escola? Claro, vamos deixar. Mas no coração, o primeiro sentimento que você tem é o medo. O medo tem alguns lados que são extremamente positivos. Sim, medo tem um lado positivo. Ele é um sentimento que Deus permitiu, criou em nós, deixou que houvesse dentro do ser humano, porque muitas vezes o medo, ele faz com que você tenha a sua vida preservada. Medo serve para muitas vezes salvar a vida. Quem tem medo de água, ele nunca vai pular dentro de um rio, porque se pular provavelmente ele vai morrer afogado. Pessoa que tem o medo do perigo, então ele não vai se colocar naquela situação de perigo.
Pessoa que tem medo de altura jamais vai cair de um prédio, porque ele não vai se colocar nesta situação tão difícil que é para salvar e proteger a sua vida. Há um outro tipo de medo, que a Bíblia chama muitas vezes de temor, que é extremamente positivo, é o temor a Deus. A Bíblia conta que o povo estava ao pé da montanha, no livro de Gênesis, no capítulo 19, e Deus disse: santifiquem, mas ninguém suba na montanha, tenham santidade, porque se vocês não tiverem, o poder de Deus virá sobre vocês. E o povo temeu, eles tinham medo da voz de Deus, dos trovões, dos relâmpagos. Isso fazia com que eles voltassem o coração para Deus. Há um temor que é positivo, mas é claro que nós conhecemos um lado muito negativo do medo, que é o medo que paralisa. Tem gente que tem medo de avião, de andar de avião, tem medo de altura. Ele não vai andar de avião, nunca vai viajar, não vai conhecer Israel, não vai viajar para outra cidade, se não for, de carro, ainda que o carro seja mais perigoso. Mas o medo também impede a pessoa de crescer na vida, de desfrutar na vida. A pessoa tem medo de piscina, ele não vai morrer afogado, mas nunca vai relaxar numa piscina igual em Caldas Novas. Tem medo, tem pavor, tem desespero. Tem medo de bicho, nunca vai ser picado por cobra, não é porque tem medo do mato, mas não vai desfrutar das alegrias. O medo tem essa face que é extremamente negativa, porque ela paralisa, ela segura a pessoa. E eu sinto em meu espírito que tem pessoas aqui que estão sofrendo com um tipo de medo que não é bom. Estão sofrendo com o lado negativo do medo e estão paralisados na sua vida. Tem medo de andar a vida, medo de crescer a vida, medo de investir na vida. Me lembro de um irmão que ele passou uma dificuldade muito grande criando seus 5 filhos pequenos. Uma dificuldade muito grande, e quando vem a dificuldade a gente faz o que pode, não é? Você que já viveu uma vida e a vida já foi muito mais difícil. Esse irmão, para poder cuidar dos filhos, ele aprendeu a ir num açougue e comprar os retalhos de carne, que era como aquela mochiba, os pequenos pedaços que o açougueiro, então ele ia retalhando, como se fosse uma mochiba talvez um pouco melhor, e vendia para ele num preço bem mais barato, bem mais em conta. E era o tipo de carne que ele dava para os filhos, e pegava aquilo tudo e picava, às vezes moía, fazia ali uma espécie de pelota para ver se ficava um pouco mais macio. E ele então criou os filhos dele dessa forma, porque era a dificuldade, a luta financeira. Mas quando a vida dele começou a melhorar, o medo impedia ele de comprar carne, de comprar uma picanha, de comprar uma carne de segunda, uma carne de primeira. Ele continuava comprando a mesma carne. E eu perguntei: mas agora o senhor não tem dinheiro? Ele: tenho, mas se vier um momento difícil, porque o mundo pode ficar muito difícil, entende? Ele tinha medo dos males que poderiam vir sobre a família dele, embora os filhos dele agora já estavam grandes. Mas o medo era tanto no coração que ele não conseguia desfrutar das coisas da vida. Tem gente aqui que está sofrendo até hoje com muito medo. Você precisa ser liberto do medo. Você passou de situações que te amedrontavam, te traumatizou, e elas não estão salvando a sua vida, elas estão paralisando a sua vida. Primeira passagem que eu li, que é: o Senhor é o nosso refúgio, de quem terei medo? Você precisa ter temor a Deus e ter coragem para enfrentar a vida. O contrário de medo é coragem, o contrário de medo é resolução, o contrário de medo é atitude. Mas eu sei que você está sofrendo. Você tem medo de sofrer,
medo dos problemas, medo do futuro, medo de mudança. Mas eu digo para você nessa tarde que nós vamos orar juntos. E você coloca a sua vida diante de Deus. Deus quer que você viva melhor. Diga para quem está do seu lado: Deus quer que você viva em paz. Do contrário de medo é paz, é segurança. As pessoas estão com medo de mandar para a escola. Você ora, fica em paz e manda. Tenha segurança. Porque quem cuida de você, quem cuida da sua vida, quem cuida da sua casa é Deus. E se o Senhor não vigiar a cidade, é inútil vigiar a sentinela. Não tem quem vai cuidar da sua casa e da sua família. É Deus que toma conta. Põe a mão no seu coração e diga: é Deus que cuida da minha vida. Segundo as pessoas que eu quero orar nesta tarde, é a respeito da dor. A dor, enxergamos sempre o lado ruim da dor, não é? Mas a dor foi permitida por Deus, porque ela tem um lado que é positivo. Nós só lembramos do incômodo da dor. Quem aqui já teve dor de dente? Diga misericórdia, Jesus. Pior que dor de dente. Diz que pior que dor de dente é dor de ouvido, né? Quem já teve dor de ouvido aí, diga amém. Ah não, teve alguém que disse que tem uma dor que é pior do que dor de dente, pior do que dor de ouvido, é dor de cotovelo. Quem já teve dor de cotovelo? É a dor de cotovelo. Diz que é muito pior. A dor é uma sensação, um sentimento que a pessoa tem, que é na verdade deixado por Deus porque é um alarme. O lado negativo é esse incômodo, essa coisa ruim, mas existe o lado positivo que é para despertar a pessoa e mostrar que algo não está bem. Há pouco tempo atrás eu assisti uma reportagem de uma criança que ela não sentia dor, ela tinha um problema neurológico no sistema nervoso dela, que ela não sentia nenhum tipo de dor. Você pode pensar, nossa, que maravilha. Não era maravilha. Ela tinha o corpo todo quebrado, ela era toda espetada, ela brincava de se espetar, não sentia dor, mas se cortava, ela se expunha ao perigo. É só você lembrar que antigamente, quando você arrancava um dente, não é? Ficava com a boca dormente, você achava aquilo engraçado e ficava mordendo, aí depois que a anestesia acabava e você ia comer alguma coisa, que você percebia que você se cortou por completo. A dor é para te impedir de fazer o mal, de continuar no mal, é para mostrar que tem alguma coisa errada na sua vida. Seja uma dor física ou uma dor emocional. É ruim, porque incomoda. Mas é exatamente esse aspecto que nós precisamos observar. Que a dor, às vezes, ela tem que nos levar, nos motiva a buscar a cura. O contrário de dor, ele é o alívio, o prazer, o refrigério. A dor deveria te mover para que você busque a saúde. A cabeça está doendo, tem que levantar e ir ao médico. O coração dói, tem que levantar, correr, ter uma atitude, fazer alguma coisa para tirar essa dor da sua vida. Eu agradeço a Deus porque você está aqui nesta casa de oração. Pessoas estão sentindo dores. Alguns já buscaram os médicos, já buscaram os remédios e nada disso tem resolvido. Pois nessa tarde nós queremos naquilo que diz em Isaías 53, que o Senhor já levou sobre si as nossas dores. Aquilo que dói na sua vida vai ser levado agora diante de Deus em oração, e eu creio no poder de Deus para te curar, para te libertar desse mal. Você que está me ouvindo em casa, porque isso é uma coisa triste, a pessoa está sentindo dores e ela não tem atitude nenhuma na sua vida para buscar de forma nenhuma nenhum tipo de alívio, nenhum tipo de refrigério. Piores pessoas são que não sentem dor e que não fazem nada diante da dor. Ela tem realmente que incomodar, ela tem realmente que agir na sua vida.
Eu diria, portanto, que o lado negativo da dor é o que mais nos importa, porque ela tem que realmente te atrapalhar e te levar a fazer alguma coisa, te incomodar. E se você está com dores, seja no seu corpo, seja na sua alma, algo que está te incomodando, saiba que é importante você agir diante de Deus. Deus não quer que você viva com essa dor. Deus quer te trazer paz e refrigério. Por isso Ele diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O contrário de dor, como eu disse, é o alívio. E um terceiro ponto que eu quero orar por vocês, com algumas pessoas nesta tarde, que é algo também muito comum nesses dias, é a tristeza. A tristeza, nós reconhecemos todo o seu lado negativo. A tristeza joga para baixo. Geralmente a tristeza, ela acontece porque alguma coisa saiu do normal. Há sempre um motivo para estar triste. Geralmente a tristeza é o primeiro passo de uma depressão. A pessoa se sente angustiada, ela se sente desanimada. A tristeza é uma soma de sensações. Às vezes está incluído o medo juntamente com a tristeza. Um sinônimo de tristeza é o desânimo. Um sinônimo de tristeza é o desespero. A pessoa não tem esperança na vida, ela está triste, ela perdeu qualquer perspectiva, ou está perdeu alguém que ama, então ela sente triste, porque lá dentro do coração dela, ela sabe que nunca mais vai ver essa pessoa, ela está com uma grande tristeza. Uma tristeza é terrível, e ela vem sobre todo mundo. Ela vem por uma mãe que perde um filho, uma mãe que vê um filho ser preso, ela vem por uma dificuldade, ela vem por uma doença que lhe causa dor, ela vem por um problema financeiro, ela trai, ela segura, prende, amarra a pessoa. Quem já teve situações assim sabe. E quando isso perdura por mais de alguns dias, a pessoa começa a viver o que chama-se de depressão. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 7, que tem um tipo de tristeza que é positiva para nós. Como pode, bispo, a tristeza ser positiva? Como pode a dor ser positiva? Como pode o medo ser positivo? A tristeza também tem um lado positivo. Porque a Bíblia diz que existe uma tristeza que é de acordo com este mundo, e ela traz morte, traz pesar. Essa tristeza que a pessoa está sofrendo por consequências dos males, consequência dos seus erros, consequência de culpa, isso pesa no coração. Mas a Bíblia diz que alguma tristeza é uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, ou seja, buscar solução para isso. Há uma diferença que nós dizemos entre remorso e arrependimento. Enquanto o remorso, a pessoa sente tristeza, mal pelas consequências do erro que cometeu, ou pelas consequências do erro, a tristeza, segundo Deus, para o arrependimento, ela é uma tristeza, um sentimento mal por aquilo que ele fez. Me lembro de um prefeito lá em Palmas, no Tocantins, que foi filmado recebendo propina. Armaram lá para ele, filmaram ele recebendo propina. E aí os repórteres foram perguntar para ele: ei, prefeito, o que o senhor tem a dizer? Ele diz: olha, o que eu posso dizer é que, infelizmente, me filmaram pegando dinheiro, Eu lamento terem me filmado pegando dinheiro. Entende? Ele não estava dizendo: olha, eu estou triste porque eu roubei. Não era pela atitude dele. Isso não é arrependimento. O sentimento dele é porque ele tinha sido pego. E isso não é arrependimento. Há uma tristeza que deve te levar direto para Deus.
de você voltar e quebrantar o seu coração para Deus, de fazer você buscar a Deus. Portanto, todos esses três elementos, o medo que nós sentimos, ele precisa ser entregue para Deus, e devemos, acima de tudo, ter temor de Deus, temor a Deus mais do que qualquer outra coisa. Você deve ter medo de fazer o mal contra Deus, deve ter medo de desagradar a Deus, e não precisa se preocupar com mais nada, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora, se você faz o mal, aí você tem razão de ter medo de Deus. Isso deveria te fazer fugir. Se você sente dor, é ruim, está incomodando, mas essa dor é para te fazer levantar e buscar saúde para a sua vida, buscar a cura. Eu preciso fazer algo para que essa dor saia. Será que eu consigo? Por que está doendo? Me lembro que quando sentia dor de dente, Irmã Madalena, a gente usava um tal de passajar. A senhora já usou isso, né? Porque o dente era muito cariado, aí você pegava assim, num algodãozinho, colocava lá no dente, sarava, resolvia o problema, tirava a dor, mas continuava o problema. A dor serve para resolver o problema, para te levar, te impulsionar. E o Senhor quer tocar na sua vida e te transformar. E por fim, novamente, a tristeza, que você deve pensar, de onde vem isso? E deve voltar o seu coração e se quebrantar diante de Deus. Quando você chora diante de Deus, quando você se arrepende diante de Deus, quando o seu coração se quebranta e se derrama diante de Deus, Ele diz que nenhuma lágrima é derramada em vão. Ele vai colher cada uma das suas lágrimas e guardar nos odres que Ele tem de oração. E Deus está presente neste lugar. Fique de pé agora em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Pastor Gil, vamos cantar mais uma vez, a poder no nome de Jesus. Eu quero que você agora, com a mão sobre o seu coração, você pare por um momento e pense nisso. O que te motivou, o que te trouxe a esta casa de oração nesta tarde. Deixe Deus agir e deixe Deus mover. O que tem vindo sobre a sua vida? É uma tristeza? É dor? É medo? Nessa tarde eu creio que o poder de Deus está aqui para operar e salvar e libertar a sua vida, te transformar e te dar um novo caminho para que você não saia da mesma maneira como entrou. Meu Senhor Jesus e Salvador. Quero os obreiros aqui juntos.